Olá, este é o segundo episódio sobre as histórias e memórias do Parque Municipal Aristocrata e faz parte do programa Verdes Memórias da Coordenação de Educação Ambiental da Prefeitura de São Paulo. Ouça a seguir sobre o Aristocrata Clube, primeiro clube da comunidade negra paulistana, e sobre sua sede de campo no bairro do Grajaú, que deu origem ao parque. Referência no combate antirracista e na história de reafirmação da cultura negra, o Aristocrata Clube e sua sede de campo são marcos históricos de organização e de luta por direitos sociais e igualdade, espaços de resistência frente às atitudes racistas de outros clubes paulistanos. Neste episódio, entrevistamos Edson Benedito Luiz e Marcos Ribeiro. Eles fazem parte da segunda geração dos principais sócios fundadores do clube, atuaram na diretoria de patrimônio e na organização de eventos. Essa entrevista foi realizada em 2021. Boa escuta. Nós nos conhecemos no cursinho. Saímos de lá, dois candidatos à engenharia, né? E nós somos os dois engenheiros. Ele é engenheiro mecânico, eu sou engenheiro eletricista, entende? Então, a partir desse momento que a amizade ela foi se tornando assim muito familiar. A interação, naquela época a gente namorava, a interação das nossas hoje esposas, né? E depois as nossas famílias. Então é mais do que uma amizade, né? Ficamos um tempo afastado também, mas sempre fica na memória a lembrança, essa lembrança é muito tenra, né? E que nos traz assim, eu não tenho irmão, sou filho único, ele também não tem. Já são duas considerações, então nos consideramos assim irmãos mesmo, certo? Só para a gente dar um apanhadinho do que da nossa relação, entendeu? Que sorte, então, a nossa de fazer essa rodada aqui com essa dupla, né? Por acaso, verdade. Não sei De ser o se mesmo é dia. sorte. Não sei se é sorte, mas vamos lá. Será que a gente já aproveita, então, que o Marcos está aí, pegou, já começou aqui, Marcos? Será que a gente podia te ouvir um pouco, então, você fazer essa apresentação sua, da sua relação com o clube, quando que você começou a ser sócio, os cargos que você ocupou, só uma apresentaçãozinha assim? Estava imaginando de primeiro você falar, depois o Edson, uma apresentação breve de cada um. Podemos começar com você? Tudo bem. Opa! O aristocrata teve uma formação de uns homens negros que se conheciam há muito tempo, né? E tiveram essa ideia de várias profissões, inclusive. E tiveram essa ideia dessa formatação desse clube. Uma coisa assim que foi muito pensada em várias reuniões. Inclusive, eu falei da data de mais ou menos de quando eu tinha 11 anos, porque o meu pai foi sócio fundador do Aristocrata, entende? Então, as reuniões elas eram a cada 15 dias na casa dos pseudos candidatos a formar esse clube. E tinha o quê? Reuniam vários homens, né? E eram feitos jantar. Primeiro era feita uma reunião dos homens para discutir toda essa problemática, e depois era servido um jantar, né? Um jantar para vários homens. Eu acredito que tinha mais ou menos uma base de uns 15 homens. Nem todas as reuniões tinham essa quantidade, mas era mais ou menos isso. Então, por isso que eu digo essa ligação com o clube é muito, muito antiga. E depois também quero citar, a minha mãe foi também uma participante muito, muito entusiasta e muito presente, porque minha mãe ela foi a primeira vereadora negra do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, e foi a primeira deputada do estado de São Paulo, né? E com isso a participação aumentou muito, era muito constante. Então era basicamente
A nossa relação era muito próxima com todos os que formaram esse clube, as suas famílias. E depois disso tudo foi feito, depois de um tempo, foi feito a compra de uma sede, como vocês já devem estar sabendo, né? Depois de uma sede na cidade, depois uma outra sede no clube de campo. E a gente vinha acompanhando em todos os eventos que aconteciam. Existia um salão aqui na Barra Funda que se chamava Royal, onde o aristocrata fazia locação para bailes de carnaval, né? Outros tipos de eventos. Então, nossa participação sempre foi muito constante com o clube em uma determinada fase da nossa vida. Quanto ao clube de campo, fomos sim desde o início, desde quando foi comprado, foi desmatado, foi as famílias participando naquele formato de piquenique, né? As pessoas iam para passar o dia e tal. E depois a gente viu um crescente no clube. Um crescente de muitas. Era um único clube com esse tipo de sede social e sede campestre, vamos dizer assim, de São Paulo, onde agregaram várias famílias e existia sempre a expectativa de ir ao clube de campo para conhecer, para frequentar, para aproveitar. Acredito que foram uma coisa muito perto das famílias, né? Muitas famílias. Evidentemente que, na minha visão, existia assim um tipo de separação, né? Porque o nome aristocrata, talvez ele foi feliz por um lado e foi infeliz por um outro, porque dava uma conotação de um glamour, né? Aristocrata, um glamour, sendo que a maioria das pessoas que lá frequentavam não tinham esse glamour. E outras tantas que gostariam de ter frequentado, participado como associados, mas só do nome já espantava as pessoas. Não as deixavam se aproximar. Então, acho que faltou um outro tipo de dinâmica para conseguir arrebatar mais pessoas da coletividade negra, que ele tivesse uma formatação para a cidade inteira. Evidentemente que nunca você consegue trazer todo mundo. Mesmo os grandes clubes que nós temos na cidade nunca conseguiram arrebatar todas as pessoas da cidade. Mas foi uma época muito interessante, porque deu uma outra visão à coletividade negra, entende? Nós podemos participar, nós podemos ter um clube, talvez em um clube que nós não possamos entrar, mas nós podemos ter alguma coisa similar, porque não tínhamos essa possibilidade de frequentar qualquer clube da raça não negra, entende? Eu frequentei o Palmeiras porque era perto de onde eu moro, que eu moro nas Perdizes, né? E nós éramos associados do Palmeiras. Inclusive joguei futebol de salão lá no Palmeiras. Mas a nossa grande coletividade, como se encontra na periferia, não tinham essa possibilidade. Mesmo os que estavam lá, onde estava localizado o clube de campo, não tinham esse acesso. Olhavam-se ao redor, mas não tinha como participar, entendeu? Mas eu acho que foi uma época interessante porque ela também ajudou a, a ter um sentido de família, de famílias reunidas, famílias que não se conheciam, passaram a se conhecer e formou-se uma irmandade, né? Uma irmandade onde filhos foram crescendo, filhos foram se tornando amigos, filhos foram se tornando até em relação, como no nosso caso aqui presente, de amigos muito próximos, né? E depois também acho que não tivemos uma sucessão
dos mais velhos para os mais novos. Porque existia, assim, como toda aquela antiguidade, aquele preconceito. Eu vou passar para o meu filho, será que ele vai ter condições de tocar para frente? Mas isso também ela não veio muito enraizada na nossa raça, por quê? Por toda a série de desconforto que nós passamos desde a escravidão até a fase do aristocrata. E com isso nos foi deixando de fora, os mais jovens, nos foi deixando de fora a ascensão no clube, entende? Uma outra dinâmica no clube. Os mais velhos carregando aquele vício de eu sou presidente, eu sou diretor, e aquela conotação de que eu sou diretor do aristocrata, então tudo eu posso. Né? Não é, a vida não é desse jeito, né? Ninguém é propriedade de ninguém. Entende? O clube também não é propriedade de uma meia dúzia de pessoas. E com isso foram morrendo os mais antigos, e dos mais novos foram poucos que assumiram. Poucos que assumiram com uma carga pesada, né? Sem aquela prática de dia a dia do clube, de gestão de clube, né? Prática de frequentar, mas não de gestão de clube. Cada um tomou o seu rumo na vida. Quando foi para se juntar, não houve quantidade suficiente. Existiram, sim, alguns abnegados. Hoje ainda existem alguns mais velhos que pertenciam àquela época que meu pai pertenceu ao clube, né? Mas já uma ideia assim um tanto retrógrada, né? Mas daí veio essa turma mais recente. Eu participei até uns anos atrás, depois me afastei porque tinha outras coisas a resolver. Mas eu estou vendo que a grande melhora do aristocrata nessa nova fase, ela se deu a partir da injeção de mulheres, porque tomou uma outra dinâmica, não ficou, como se usa dizer agora no popular, não ficou com muito mimimi, como os homens ficavam. Sentavam na cadeira com seus terninhos todos impecáveis e a cabeça vazia, entendeu? E as mulheres chegaram, como estão chegando no mundo, e como realmente o mundo é das mulheres, mas com uma outra qualidade, uma outra gestão, um outro carinho, né? Ainda existe realmente muito tabu contra as mulheres, mas eu acho que o mundo ainda continua sendo das mulheres e nós somos eternos coadjuvantes. Isso são algumas pinceladas do que eu tinha que falar. Maravilha, obrigado, Marcos. A Marta também falou muito da sua mãe, a conversa, depois a gente vai passar para vocês, então também te aprendeu muito aí, né? Que legado bonito, né? Que vocês têm aí para trazer para a gente. Queria ouvir agora um pouquinho o Edson também, Edson, da complementar. A gente também queria entender aí dentro dessa história que o Marcos já trouxe, poder se apresentar um pouquinho para a gente, dizer quando que você começa a se aproximar do Aristocrata Clube, cargos que você ocupou, que você quiser contar para a gente está aqui para te ouvir também. Sim, eu vou seguir mais ou menos da época, do período, basicamente, que o Marcos parou, né? Nós éramos tudo curioso, e nós éramos tudo, basicamente, né? Vamos considerar, eu, Marcos, Marco Antônio, Martinha, a gente era mais jovem, e a gente estava quase basicamente todos com nível superior. E aí você começa a querer, você tem vontade, mas não tem experiência nisso, na época. E a gente foi, até que deram corda para um, esse um levou o outro para isso, e aos poucos nós fomos montando a diretoria. A gente não chegava a presidente, nada, mas a gente foi administrando o social, a gente foi para o patrimônio, sabe? Eram coisas que a gente agregava, né? Por quê? O aristocrata tinha uma força realmente, e nesse período já começava a ter
a dinâmica, sabe? Você já tinha um carnaval consolidado, que era no Royal. Já era um carnaval consolidado. Nós tínhamos o baile das debutantes. E aí vai dentro do que o Marcos falou. Era a pompa. Você entendeu? E aí você não agregou muitas pessoas. Você entendeu? O clube foi tocando o barco. Sabe? O clube foi tocando o barco. Se você pegar, como o Marcos colocou, as reuniões eram na casa do pai, na casa dele, que você tinha as reuniões. E, basicamente, a mãe dele participava tudo, basicamente, porque era na casa dela, era vereador e deputado. As mulheres, naquela época, eram muito poucas fazendo parte do grupo. Eu já não lembro muito. O Marcos talvez possa lembrar alguma coisa da doutora Iracema, de repente, mas era só homem mesmo. Você entendeu? Então, quando a gente começou a participar, eu comecei jogando bola no clube, no Juvenil do Aristocrata. Do Juvenil do Aristocrata, a gente veio subindo e foi crescendo dentro da hierarquia. Você entendeu? Dentro da hierarquia. Quando, por exemplo, quando o Aristocrata fez 25 anos, por exemplo, nós fizemos uma festa no Círculo Militar, sabe? Mas aí a concepção era outra. O Marcos, diretor de patrimônio, Martinha, diretora social. Você entendeu? Então a gente conseguia, dentro da molecada, dos jovens na época, a gente conseguia alavancar, sabe? E o Aristocrata na época, o nome era muito pesado. Não só na capital. Na capital era cheio de coisa, mas você tinha todo um interior ao redor que estava mais ou menos no mesmo processo, sabe? Piracicaba, Rio Claro, os clubes de negro da época faziam questão de participar dos nossos eventos. Sabe? Quando você faz uma festa da cerveja, que a gente fazia no clube de campo, você tinha ônibus de Piracicaba, Campinas, Rio Claro, Araraquara, sabe? Era a festa realmente pesada dentro desse processo, sabe? E aí a gente foi crescendo dentro dessa evolução, mas já não dava para a gente, e crescemos quanto estudantes, entendeu? Mas depois que a gente se formou, já não dava para ficar mais constante na coisa. O meu caso, por exemplo, foi esse. Você entendeu? Você começa a trabalhar na profissão, está sofrendo no começo, no início da profissão, e não dava para ficar no clube. E dentro desse processo, começa a surgir também os casamentos. Você entendeu? Os casamentos já não dava para ser constante dentro desse processo. Eu acho que basicamente é isso que a gente vivenciou mais ou menos. Mas tem mais um detalhezinho. Quando você falou das mulheres, essas rodadas de reuniões da formação do clube, nesses cada 15 dias na casa de um, as esposas desses mais antigos participavam também. Mas ela não tinha uma participação assim tão efetiva no clube. Tinha algumas, sim, que participavam no clube, no departamento feminino, né? Mas elas também não tinham tanto espaço como já tem essas meninas de hoje, entendeu? Mas elas tiveram, sim, uma grande... As nossas mães, as nossas tias que participaram, elas tiveram, sim, uma grande... Elas deram, sim, uma grande impulsão ao clube, aos costumes daquela época, entende? A participação da mulher naquela época. Hoje, sim, a mulher está muito mais esclarecida, muito mais avançada, muito mais participativa, né? Excetuando-se, assim, a minha mãe,
Mas tinha outras mulheres, sim, que a doutora Iracema, tinha outras mulheres, sim, que participavam, mas não tinha assim, tanta força como eu vejo as mulheres que estão participando hoje. Importante, né, a gente fazer essa, como homens, né, essa autocrítica aí dos processos, né, e o quanto a questão de gênero é desigual também nesse processo, né, bom demais ouvir vocês aí nessa introdução. Queria já passar para a rodada 1, que vai ser a André que vai pegar. Acho que a gente quer exatamente aí, já que vocês já voltaram, entender um pouco como que vocês estão vendo aí essas questões da importância do clube. André, você coloca as questões para eles? Coloco. Opa. Então, a primeira pergunta é: o que é o Aristocrata Clube e qual a sua importância para a cidade e para a sociedade brasileira? Eu vou pedir para o seu Marcos puder dar início, então, a resposta e, em seguida, o seu Edson, por favor. Acho que seu microfone, Marcos, está desligado. A gente não está te ouvindo. Desculpa. Não, agora sim. O Aristocrata Clube foi um clube muito forte de resistência nessa cidade de São Paulo, como no estado de São Paulo, e ele tinha interligações também com outros clubes de outros estados, outros clubes negros de outros estados, né? Então, vejo que ele deu a uma grande parte da população negra, ele deu a possibilidade de exercer a cidadania como pertencentes à cidade e a um clube. A um clube que não teoricamente, não os deixava para trás, e os agregava ao clube. Os agregava a um outro tipo de vida que muitas das pessoas não tiveram a oportunidade de conhecer. Entende? Então, eu acho que ele teve, sim, realmente muita importância para a cidade de São Paulo. Por quê? Na realidade, a gente não vai entrar nesse mérito de discriminação, de racismo, mas é uma coisa que os negros que lá podiam ir, né, falam, eu pertenço a um clube. Não são só os clubes nobres da cidade, onde eu não posso adentrar, eu posso ir numa piscina, entende? Eu posso levar minha família para passar um sábado ou um domingo em um local diferente, apesar de ter uma distância do centro de São Paulo, mas as pessoas não só, como o Edson falou, não só se locomoviam de outras cidades do interior, como vinha gente do Rio, vinha gente de Minas, e isso eu acho que para a cidade foi um marco. Talvez agora ele perdeu muito da sua conotação em função das mudanças da vida, né? Mas na época, assim, no tempo que ele teve um auge, vamos dizer assim, ele foi muito importante. As pessoas prezavam muito o respeito uns pelos outros, principalmente entre os irmãos negros que não se conheciam, passaram a se conhecer. Muitas famílias se entrelaçaram e fizeram crescer outras famílias. E também muitos brancos frequentaram. Ele não era só um clube onde negro frequentaram. Tiveram muitos associados brancos. Entendeu? Então, acho que ele teve e ainda tem um nome dentro dessa cidade de São Paulo. Obrigada. Sr. Edson, se o senhor puder também responder a pergunta. Sim, eu acho que o clube teve uma importância muito grande, que aumentou muito, dentro desse processo, a nossa autoestima. Quanto ao clube, eu particularmente, joguei muito futebol dentro do clube. E no futebol, no clube, o clube tinha um time muito bom, porque você agregava pessoas de outras regiões para o Aristocrata. Por quê? As pessoas que frequentavam o clube tinha aquele que conforme o Marcos colocou, eu sou aristocrata, eu jogo no Aristocrata, eu participo do Aristocrata. E era realmente, a coisa era mais ou menos por aí, porque não era um clube, por exemplo, da Vila Nova Conceição, do Brooklyn, da Cachoeirinha, nada. Você tinha
pessoas que frequentavam o time do aristocrata de todos os lugares de São Paulo. Você entendeu? E junto com isso, agregado a isso, você tinha muitos artistas dentro do processo que tinha tempo que participavam. Você entendeu? Eu estava no dia que o Agostinho dos Santos jogou no Aristocrata, foi no Canto do Rio, no Itaim, ele jogou, saiu e pegou o avião. E caiu o avião em Orly. Você entendeu? Então você tinha o aristocrata, era basicamente essa importância para a comunidade, sabe? Para a comunidade negra, teve uma importância muito grande dentro desse processo. Por quê? Eu não precisava ficar preocupado de não poder entrar no Tietê. Você entendeu? Porque eu tinha um aristocrata que satisfazia o nosso âmbito, você entendeu? E junto com o pessoal nosso. Você entendeu? Junto com o pessoal nosso, da mesma pegada, na mesma linha. E era esse, basicamente, o nosso ponto. Nós tínhamos lugar para jogar bola, nós tínhamos lugar para dançar e tinha lugar para comer, para almoçar. Você entendeu? E tinha baile. Então, quem queria estava dentro desse processo. Você entendeu? Então, para nós, era fantástico. O clube. Aí você tinha um clube para ir. Você entendeu? Você foi criado dentro de uma bolha. Mas dentro dessa bolha que continha gente. Pessoal nosso, você entendeu? Com a amplitude de eu, por exemplo, ir no José do Patrocínio em Rio Claro, na boa. Você entendeu? Você ia no José do Patrocínio, você ia no 13 de Maio em Piracicaba. Tudo dentro desse processo. Certo? Acho que basicamente é dentro dessa linha. Obrigada. Posso dar mais um adendo? Claro. Tinha a parte cultural também, e o aristocrata ele tinha muito intercâmbio com artistas estrangeiros. Artistas que vinham para São Paulo, tanto mais negros, evidentemente, mais negros quanto brancos, e eles iam conhecer o clube, fazia essa interação, entende? Então, não só isso, mas tinha uma vasta gama de eventos culturais, né? Esses eventos culturais proporcionaram a muitas pessoas o que achar de ser na vida, né? A escolha da sua profissão, a escolha do seu bem-estar na vida, entende? E deu assim muita vivência, muita esperança de um negro falar: eu sou negro na cidade de São Paulo e tenho o prazer de viver nessa cidade, independente de ser só o aristocrata, porque aí você tem a opção de escolher as suas profissões, né? De escolher o seu bem-estar e escolher o seu caminho. Que às vezes esse caminho, como na realidade hoje nós não temos, os nossos descendentes negros, eles estão perdidos porque não têm uma vivência cultural. Quando tem espaço para uma vivência cultural, a pessoa não tem dinheiro financeiro para poder participar. Obrigada, Sr. Marcos. Passamos para a segunda rodada, então? Bom, agora a gente vai puxar um pouquinho da memória afetiva de vocês. A primeira vez que vocês pisaram ali no Aristocrata, a primeira lembrança que vocês têm sobre o clube, qual que é? Se a gente puder seguir a mesma ordem, o Marcos primeiro e depois o Edson. Se ele quiser falar primeiro, também não tem problema. A gente não tem que seguir regra, não. Edson, quer falar? Não, Marcos, pode falar, beleza, eu sigo. Bom, já que nós dois estamos na Berlinda, eles são em 4, né? 1, 2, 3, isso, 4, cada um vem já vem com um volume de questões. A memória afetiva, e você está falando do clube de campo ou clube na cidade? Do clube de campo. Tá. Evidentemente que a primeira vez que eu pisei lá, eu não conhecia a região, né?
Conhecia, assim, vamos dizer, até Interlagos. De lá para frente eu não conhecia aqueles bairros. Foi para mim uma grande novidade, foi para mim um grande prazer de estar pisando em uma propriedade do qual a gente tinha tudo a ver. Uma propriedade que não era emprestada, uma propriedade que ela foi comprada com muito sacrifício dos nossos antepassados, evidentemente, não só meus pais, mas todos os outros, né? E com sacrifício, com desprendimento e com coragem, porque foi um desbravar de um grupo de homens que trabalhavam no centro, talvez morassem até em bairros distantes, mas militavam a sua profissão no centro. Então não tinham essa oportunidade de colocar o pé na terra dentro da cidade de São Paulo, num bairro um tanto distante, mas com o prazer de um dever cumprido, de um anseio que levou anos para se concretizar, né? A aquisição desse espaço. Então, eu acho que isso não tem prêmio que não tem prêmio melhor do que você estar pisando numa propriedade sua. A mesma coisa quando você adquire um imóvel, depois de toda aquela luta, né, que não é de aluguel e sim propriedade sua, vão ter todas as intempéries que pode acontecer, mas é uma propriedade sua. E aquilo nos trouxe, sim, uma grande coragem de pertencer e continuar pertencendo e ajudar, na maneira do possível, a prosperar a coletividade, a prosperar o clube, entende? E ver que na região que ele estava fincado, não existia nada parecido. Isso também trouxe as pessoas que moravam em torno, que nem todos evidentemente participaram, mas de ver aquela movimentação, aquela grandeza, aquela terra que não era nada se transformar em alguma coisa, certo? Muito obrigada. Sim, Doutor, o contato com o clube, eu acho que, na minha opinião, né, deu um up em dentro da comunidade, sabe? Você tinha um clube, como o Marcos falou, você tinha um espaço de terra que não era privilégio só dos outros. A gente também tinha essa condição e tinha essa possibilidade. Por exemplo, nos eventos, a gente sempre foi difícil manter o clube, entendeu? Para você manter o clube de campo arrumado, tudo direitinho, era complicado, não era fácil. Mas, por exemplo, quando a gente tinha a festa da cerveja, por exemplo, você montava tudo, ficava tudo redondinho. E aí que você aumentava a satisfação pessoal da coisa. Porque você tinha um pessoal, uma festa da cerveja lá, que chegava a ter, acho que quase coisa de 3.000 pessoas. Você tinha todas as cidades, todos os lugares do interior, Piracicaba, Rio Claro, Araraquara, que não era mostrar para eles que não era só uma sede social. Você entendeu? Nós conseguíamos também ter um clube de campo, nós conseguimos também ter um local que tinha um campo bom, um campo grande, não um tremendo campo, mas você tinha uma piscina que dava para conviver, dava para jogar, para conviver, dava para ficar, dava para passar. Você entendeu? Você tinha uma quadra de futebol de salão, você tinha um bom bar, você entendeu? Então, dava para mostrar para o pessoal das regiões de Campinas, Piracicaba, Rio Claro, do interior, que era possível. Você entendeu? Deu para mostrar que era possível a gente conseguir se organizar para ter isso. Sabe? Era coisa
A festa da cerveja nossa era algo absurdo, você entendeu? Dentro da região. Porque você tinha a sede social, onde se lotava no sábado, todo mundo vinha no sábado, na sexta ficava no sábado, e no domingo era festa, era o dia inteiro. Você entendeu? Você lotava todo o espaço. E aí se mostrava para Campinas, para Piracicaba, que não era só uma sede social. Dava para ter alguma coisa a mais. Entendeu? E era puxado, era difícil, era complicado. Mas na época que a gente pegou isso aí, tudo que a gente começou a participar nesse processo, a gente foi muito feliz nisso, na minha opinião, né? Na minha opinião. Mas é isso. É muito interessante ouvir, porque vocês estão lá literalmente desde quando tudo era mato, né? Então a lembrança de vocês é muito enriquecedora pra gente. Conrado, por favor. Rodada 3, então, quem vai assumir é a Gabi, né, Gabi? Bora lá, então, para a rodada 3. Poderia relatar algum evento ou acontecimento marcante que tenha vivido no clube de campo? Então, alguma festa, algum acontecimento que marcou vocês, que você falou, nossa, essa história eu preciso contar. Olha, eu acho que, basicamente, como a gente fazia no clube de campo, como o Edson já relatou, basicamente eram festas da cerveja, que era o grande up do clube, né? Onde conseguíamos arrecadar um dinheirinho também um pouco maior, porque na cidade, na sede social, ela era minúscula, né? Então as pessoas iam, gastavam mais, assim, de uma maneira mais comedida, porque estava no centro de São Paulo, e lá, já com com o dispêndio de ir até lá, a pessoa já sentia aquele ar, a gente já botava até uma fumacinha, assim, do ar já vinha aquela fumacinha, aquele calor, porque na realidade a festa começava por volta de, acho que era umas 11 horas, né, Edson? Uhum. Então, mas nós já chegamos a estar lá a partir de 5h30 da manhã, entende? Às vezes estava até fechado porque o caseiro estava dormindo, já chegamos a pular muro para entrar. Não sei, o Edson se lembra. Subíamos em caminhão para ajudar a descarregar barril de chopp, entende? Não era a nossa função, mas a gente, enquanto tivemos lá nessa parte na diretoria, porque a diretoria do patrimônio era uma só, era eu e o Edson, como os únicos, entendeu? E não tínhamos, assim, ajudantes, então nós tínhamos que pôr a mão na massa, né? E então eu acho que a melhor coisa que a gente poderia ter no clube de campo era o dia realmente que tinham esses eventos de festa da cerveja, onde a gente via a felicidade das famílias, entende? Desde o pai, avô, filho, neto, mas passando um dia assim diferente, um lazer diferente e podendo circundar toda aquela área que ela tinha algumas coisas não muitas coisas atrativas, tinha uma quadra, um vestiário, um campo, mas tinha uma área verde onde as pessoas se sentiam assim à vontade, né, em passear com seus filhos, passear com sua esposa, passear com seus familiares num domingo diferente, para esse tipo de família que às vezes a semana inteira passava no seu labor sem nenhum tipo de atrativo que lhe pudesse refrescar a memória. Eu só queria fazer uma observação para essa fala do Marcos, que eu achei muito interessante você falar. Chegávamos antes de abrir para deixar tudo impecável. Então, esse amor pelo clube, muito bonito, muito forte. E saíamos depois que todo mundo saía, e quando chegava em casa, aquele sorriso da esposa, sabe? Com aquele sorriso fechado. Quando elas iam, tudo bem, mas quando elas não iam, ó. Eu imagino. Eu passo a palavra agora para o Edson, por favor. Como o Marcos colocou, a gente chegava numa festa da cerveja, chegava coisa de 5h30, você tinha que estar lá. Por quê? Você tinha o clube de campo na época, tinha os quiosques. E nos quiosques se ficava a família, ficava
o pessoal da cidade, das cidades do interior, ficavam tudo dentro dos quiosques. Então, a gente tinha que chegar mais ou menos e tentar dar uma organizada nisso. Porque, senão, era confusão. Entendeu? Então, a gente tinha que chegar cedo e tentar organizar mais ou menos isso. E a gente tinha que pegar pesado, não tinha como. Você entendeu? Você vai esperar que a Antártica vai descer o barril certinho, ali do outro lado, vai pôr um barril de chopes lá do outro lado. Não tinha essa condição, não. Era a gente que tinha que, mais ou menos, organizar, pegar pesado com relação ao pessoal, pesado com relação a uma Antártica para levar, para deixar 3 barril aqui, 2 barril ali, e era essa a coisa. Você entendeu? Para você organizar aquele miolo, o tempo todo era basicamente para organizar aquela parte do miolo que você tinha, onde concentrava mais o pessoal. Você tinha pegadas durante a semana, você tinha que passar lá com o homem para cuidar, para ver se a rua está certa, entendeu? Onde os carros vão passar, onde os carros vão parar, entendeu? Então, você tinha uma dedicação muito grande nessas festas, mas a realização era muito grande, entendeu? A realização era muito grande numa festa da cerveja desse tipo que a gente fazia na época. Muito obrigada pela resposta. Eu vou passar agora para a rodada 4. Ellen, por favor. Fazer outra viagem no tempo aqui. Se vocês fechassem os olhos agora e lembrassem assim do clube, o que vocês veem ali? Vocês veem algum balcão, alguma parede, que cor? Como que era ali o espaço do clube? Bom, ele era basicamente muito verde, né? Foi-se tomado o cuidado de deixar uma parte verde para as pessoas poderem aproveitar bastante. Basicamente, o que tínhamos lá eram os quiosques, né? Que eram feitos de madeiras, material rústico. O que mais tínhamos? Tínhamos a alvenaria, que seriam os vestiários, né? E tínhamos a parte do campo, que era um pouco gramada, mais ou menos assim, e muita árvore. Entende? Não tinha assim. Eu não me lembro realmente de muita coloração, a não ser um grande verde, um grande pulmão verde, que as pessoas podiam tomar sua cervejinha, escutar sua música, conversar com outras pessoas e ainda respirar aquele verde que fazia muito bem para curar uma bebedeira. Basicamente é isso que eu lembro. A minha memória é basicamente essa que o Marcos coloca aí, porque eu não... o tempo que eu estou e a idade começa a cair uns esquecimentos e... A sua idade, hein, meu? Hã? A sua idade, não a minha. Não, a minha. Eu tive um probleminha ainda de saúde, então minha memória está devagar. Mas é basicamente isso. Uma lembrança que, como você colocou, fecha o olho e vê, eu lembro dos quiosques. Sabe, aquele quiosque antigo, de madeira, com palha em cima, sabe? Que era o grande point nosso, porque era do quiosque que você ia para a piscina, era do quiosque que você ia jogar bola e voltava, era do quiosque que estava o churrasco e voltava, sabe? Então, dentro do clube, que eu vejo que, fechando a memória dentro do clube de campo, era essa aí que eu tinha. Parece ser um lugar bem gostoso de se conviver, de se visitar. Pessoal, eu só fiquei com uma dúvida, já que a gente entrou nesse assunto. Olhando as fotos pela internet, já não temos mais a piscina, né?
que era do clube. E aí eu gostaria só de entender onde ficava essa piscina, era a próxima entrada, se vocês lembram assim, o local que ela ficava. Não, não era a próxima entrada, não. Você caminhava mais ou menos daqui da entrada lá, uns 50, 70 metros, eu acho. Eu acho que era mais ou menos isso. E aí você tinha a piscina e o campo próximo, né? Então, não sei o que pode ser que tenha no local hoje em dia, né? Mas era uma piscina, tipo, mais ou menos semi-olímpica, vamos dizer assim. Você passava pelos quiosques e aí era a piscina, né, Marcos? Não, tinha aquela subida, né? Tinha subida, e depois do lado direito, indo para a piscina, tinha os vestiários. Ah, tá. Depois tinha a piscina. Antes de chegar nos- no, saindo dos quiosques, a gente subia, do lado direito tinha um espaço onde se trocava, onde até o Agostinho ficou atrás da porta. Não, o Jamelão ficou atrás da porta lá escondido. Depois tinha um pouco mais para cima, eram os quiosques, e em frente aos quiosques tinha a piscina. E passando a piscina um pouco mais à esquerda tinha o campo. Obrigada. O espaço do parque, eu acho que ainda ficou o do campo, pelo que a gente estava conversando, a equipe, e o da piscina. Por isso eu fiquei curiosa em saber sobre esse espaço, porque o espaço do parque, ele não é todo o espaço que contemplava o clube. É um espaço menor, é só uma fração desse espaço. E aí, então, para ir para a nossa rodada final, aí, entendendo que a gente tem esse tempinho, a gente queria saber de vocês, Marcos, Edson, se tem alguma coisa que a gente não perguntou para vocês, vocês queiram colocar, né? Porque para aproveitar que tem essa gravação, a nossa ideia é que os futuros visitantes do parque, né, possam ouvir de quem teve lá, né, de quem tem essas memórias, possa ouvir o que foi aquele espaço. Então, a gente queria saber de vocês, assim, para a gente deixar aqui na gravação, se tem alguma coisa que vocês gostariam de comentar, de dizer, de deixar gravado como uma memória, uma mensagem, alguma coisa, para as pessoas que vão estar lá, né, visitando o parque, que foi o clube de campo, né? E aí é a palavra de vocês. Tem alguma coisa que vocês gostariam de deixar registrado, de comunicar, do que era aquela sede, não sei, o que vocês quiserem. Quem pega aí primeiro? Deixa eu tentar formalizar. O Marcos termina aí, que ele dá o up geral das coisas. Eu acho que a gente pode deixar para o pessoal lá, que tiverem no dia, né? É que o clube de campo do Aristocrata Clube, quer queira, quer não queira, foi um up da comunidade negra, sabe? Para saindo da mesmice, vamos colocar, e dizer que era possível fazer, sabe? Que não se restringia simplesmente a uma sede social. Isso quando nós estamos falando, se você for no Rio, é Renascença. E o Renascença não tinha o clube de campo. O Renascença tinha a sede. Você entendeu? Então, eu acho que o fato de nós termos um clube de campo é um up dentro para mostrar que a gente unido é possível ter, é possível conseguir. Você entendeu? Não é, você tinha um clube de campo distante da sede na época era Grajaú, meu, sabe? Então, a gente tinha esse e um espaço onde a gente podia conversar, onde a gente podia reunir a família toda, várias famílias, poder nadar, poder jogar bola, poder participar de um fim de semana legal. Bom, o que eu vejo é que essas pessoas que vão usufruir desse parque, muitos dessas pessoas são descendentes de negros, evidentemente de brancos, evidentemente brasileiros, né?
e que ali congraçou famílias com esperanças outras e que por um tempo puderam ter essas esperanças servidas, essas esperanças aos seus pés, vamos dizer assim. Evidentemente que o tempo passa, a cidade mudou muito, as questões ambientais mudaram muito, né? Mas já que vão ter essa possibilidade de ter um espaço reduzido, mais um espaço, que acredito não ter na circunvizinhança alguma coisa assim, que aproveite, conservem, entende? Conserve porque é um espaço, não é espaço do aristocrata, é um espaço da cidade de São Paulo. E como integrantes da cidade de São Paulo, todos temos o direito de, até quem mora em outras zonas, de usufruir desses espaços. Que conserve esses espaços, né? Da melhor maneira possível, cobrem o poder público para que possa dar condições de aproveitar esse espaço, né? Mas cobrem mesmo, não cobrem somente por troco de mazelas, né? Em época de eleições. Apesar de eu ter tido uma pessoa política na minha família, mas eu acho que a população tem que se reunir em torno de si, porque quem sustenta a cidade é a população, não são os políticos, não são os meios públicos. Eles têm sim que retribuir o que os habitantes da cidade fazem por essa cidade. Como poucos por uma cidade, quer dizer, um país chamado São Paulo, com poucas áreas ambientais para a população poder usufruir. Não sei se vocês viram uma reportagem que saiu ontem, que Amsterdã está afundando, né? Em função de que era, na época que foi construída, em cima de madeiras, né? E foi apodrecendo ao longo do tempo, e agora estão correndo um crescente para que a cidade não se perca, não se afunde. Nós, como não temos esse problema, temos sim problemas de asfalto, porque brinquei em tempo de terra na rua, brinquei em tempo de asfalto na rua. Hoje a cidade de São Paulo está perdendo a característica como cidade em função dos prédios, né? Então que preserve esse espaço. É mais uma iniciativa do poder público, mas dê o respaldo para que o poder público possa continuar com essas iniciativas, entendeu? Que para a cidade, realmente, essa cidade de pedra que nós vivemos, ela merece muita área verde. Eu parabenizo vocês pela iniciativa, entendeu? São jovens, com desprendimento. Faço votos que vocês consigam o que vocês estão almejando, né? E que vocês possam visitar o espaço. Evidentemente, talvez vocês, cada um mora num lugar aí, né? Não sei se alguém mora muito próximo lá, mas para ver o que é aquele outro São Paulo, né? Que às vezes a gente tem um olhar de São Paulo, mais ou menos por onde a gente vai, por onde a gente frequenta, e vê que tem paulistanos e paulistas, pessoas que vêm de outras regiões do Brasil e aqui ficam, mas é um espaço que ele vai merecer a atenção de todo mundo, até de nós que realmente não estamos mais lá, mas só de saber desse encanto que é mais uma área, a gente fica realmente muito enternecido. Muito obrigado. A gente que agradece, né, Marcos, aí toda a paciência de vocês, a troca, né, a generosidade de troca aí das memórias de vocês. Este foi o segundo episódio da série de 3 episódios sobre as histórias e memórias do Parque Municipal Aristocrata, dedicados ao Aristocrata Clube. Acompanhe nosso próximo episódio.